É o seguinte, ó, eu vi, tá rodando um vídeo aí, né, em relação aí os caras do Corinthians. É uma vergonha. Todo mundo pode jantar junto, pode ir na zona junto, pode ir na igreja junto, pode ir no templo junto, pode ir aonde quiser, tá tudo certo. Só o que eles fizeram pro Corinthians nesse tempo todo de oposição, não existe, gente, não existe oposição, não existe situação no Corinthians. Existem as pessoas que fazem o mal pro Corinthians. Muita gente fica brava comigo, tem um moleque aí que ele recorta tudo que eu meto o pau no Corinthians, e ele, Neto, eu não trabalho pro Corinthians, irmão, eu não trabalho pro Palmeiras, eu não trabalho pro Santos, eu não trabalho pra CBF, eu trabalho pra Band, sacou? Eu não trabalho pro presidente do Corinthians, pro time do Corinthians, eu torço pro Palmeiras perder hoje. De tanto corintiano que eu sou, eu torço pro Palmeiras perder. E se o Palmeiras... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho que o Corinthians está tentando aí vender alguns atletas para equilibrar suas contas e aliviar a folha salarial do Timão, que gira em torno aí de 25 milhões de reais por mês. Já saíram do Corinthians Alex Santana, Igor Coronado e Diego Palacios. Está muito bem encaminhado para acertar com o Austin FC dos Estados Unidos. Com a saída desses 3 jogadores, o Corinthians deve economizar aí na casa de 3 milhões de reais por mês na folha de pagamento. É claro que esses 3 milhões de economia abre espaço aí para a contratação de novos jogadores. A saída desses jogadores ainda não são suficientes. O Timão quer vender 1 ou 2 jogadores na próxima janela que se abre dia 10 de julho para fazer um caixa. Lembrando que o Corinthians tem Breno Bidon, que pode vender porque é jovem, né? E por ter valor de mercado, fica aí mais fácil porque tem times europeus interessados no jovem jogador. O Corinthians teve uma proposta de 18 milhões de reais por Félix Torres, mas o Timão não aceitou. Porém, o Corinthians está disposto a vender o Félix Torres. O Corinthians quer tentar dar prioridade no momento para segurar Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Lembrando que o Corinthians precisa faturar anual 180 milhões de reais por ano. Já faturou 120, então falta ainda 60 milhões de reais. Se o Corinthians vender o Bruno Bidon, o Corinthians consegue aí alcançar esses 180 milhões de faturamento anual para honrar os compromissos. O Corinthians, aos poucos, lá vai mexendo no elenco, né? Lá vai dando uma visibilidade melhor. Parece, apesar do pouco tempo, parece que Osmar Stabile tem prestado um serviço com mais seriedade do que o presidente Augusto Melo. Não podemos esquecer que dia 9 de agosto tem a Assembleia Geral do Sócio para votar o impeachment ou a recondução do Augusto Melo ao poder. E como fica a Corinthians no mercado da bola, tentando contratar agora com Osmar Stabile, depois o Augusto volta, Igor Coronado rescindiu com o Corinthians, será que era jogador que o Augusto queria que ficasse? Então assim, por enquanto no Corinthians há uma bagunça generalizada, a gente não sabe se o Corinthians vai contratar, se não sabe se vai contratar, se o Corinthians vai vender o Bruno Bidon, vai sair o Gal, o Yuri Alberto vai para o futebol inglês, por Nottingham Forest, West Ham. A gente por enquanto é um incógnito, a gente está no escuro, mas a gente torce que se resolva isso o quanto antes possível. O Corinthians que tem aí nas últimas horas falado em contratações aí do Carlos Vinícius, de Biel, e a nota que o Corinthians acaba de soltar nesse exato momento, né?
é que o Esporte Clube Corinthians Paulista desistiu da contratação de Biel. Desistiu. O Corinthians fez uma proposta por empréstimo, mas o Sport não aceitou. E o Timão, em nenhum momento, aceitou pagar ele os 7 milhões de euros pelo atleta. Então o Corinthians agradeceu o Sport de Portugal pelas tratativas e o jogador Biel, que se mostrou interessado em vir para o Corinthians. Então, gente, esquece. Corinthians acaba de soltar a nota. Biel não faz mais parte das tratativas do Corinthians para a próxima janela. O Corinthians encerrou a negociação e desistiu da negociação. O Grupo Globo acabou divulgando aí que Memphis Depay pode sair do Corinthians, porque a nova diretoria quer cortar gasto. Lembrando que o salário de Memphis Depay, ele gira em torno aí de 3 milhões por mês, fora os benefícios, fora os gatilhos do contrato, que a cada 15 participação em gols, o Memphis recebe aí mais 1,5 milhão. Então a nova diretoria quer reduzir em 30% os custos mensais do futebol, no futebol, entendeu? Isso aí, o Corinthians acaba aí gerando gasto de 300 milhões de reais por ano. Então a nova diretoria aí pode vender o Memphis Depay para economizar, para cortar gasto. Essa informação foi do Grupo Globo, né, que publicou primeiramente, depois muita gente já está repercutindo, né? Então o Corinthians pode aí vender, se o Memphis Depay sair do Corinthians na próxima janela que se abre dia 10 de julho, não seria novidade, porque o Grupo Globo trouxe essa informação, então ela é muito forte, uma informação quente. Então o Memphis Depay pode deixar o Corinthians. E a pergunta que eu quero fazer para você que é torcedor corintiano, assim como eu, será que o Memphis, ele não é muito caro para o Corinthians? Por tudo que ele entrega? Será que o Corinthians não conseguiria contratar um outro jogador com custo-benefício melhor? Aquele jogador que ganhasse menos, mas entregasse mais para o Corinthians dentro de campo? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também aquele like para fortalecer o trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar para toda a nação. Deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não se esqueça de ativar o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.